Olá, bom dia. Dia 8 de março, você sabe, é o Dia da Mulher. Dia 30 de abril também é o Dia da Mulher. Maio vai ter todos os dias da mulher. A gente tem Dia das Mães, tem um monte de coisa. Por conta disso, a Casa da Mulher Brasileira organizou um calendário de atividades que podem ser realizadas durante todo o mês, durante todo o ano, porque todo dia vai ser Dia da Mulher. E para falar sobre isso, quem veio tomar café da manhã comigo hoje foi a Susan Lucena, que é presidente da Casa Brasileira da Mulher. Bom dia, Susan, seja bem-vinda. Bom dia, Elda. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. E a gente, com essa nova programação, a gente fez o primeiro workshop, voltado para a comunicação, para que a gente possa não revitimizar as mulheres, não culpabilizá-las e fazer um alinhamento, obviamente, que é com muito diálogo, com essa nossa parceira de todas as horas, que são todos os meios de comunicação. Pois é, a gente está aqui prontinho para ajudar também, principalmente nós mulheres que fazemos comunicação, estamos sempre dentro desse movimento. Mas por falar em feminicídio, a gente tem estatísticas do Brasil inteiro que dizem que esses números têm aumentado, principalmente em São Paulo. Você vê a cada final de semana tem 2, 3, 4 ocorrências de feminicídio. Aqui no Maranhão, qual é a realidade nossa, Susan? Olha, é sempre importante destacar que a lei do feminicídio ela é bem recente, ela é de 2015. Ela completou 4 anos no dia 9 de março de 2019 e essa lei ela começou a dar visibilidade aos casos de feminicídio. Na verdade, esse quantitativo sempre foi esse mesmo, só que era um crime que não era visto porque invisível. Não tinha esse nome. Quando começa a taxar de feminicídio, as pessoas, nossa, agora mais um homem matou a sua mulher. Isso, verdade. Então a gente começa a dar real importância para esse crime que sempre existiu, só que não tinha toda a visibilidade que a gente tem agora. Era um homicídio, vamos dizer? É um Estava homicídio, dentro dos crimes classificados isso. como homicídio. A gente fala que estava tudo na vala comum. Tudo na vala comum, sim. Continua sendo um crime de homicídio e o feminicídio é uma qualificadora. Só que vamos pegar um caso de grande repercussão aqui do Estado, o caso da Mariana, que é de 2016. A lei já tinha 1 ano e meio, Isso. E todo mundo noticiou o caso dela como tendo sido homicídio. Então, a gente, aqui no estado do Maranhão, a gente fez um trabalho muito grande, que foi o Grupo de Trabalho Interinstitucional do Feminicídio, coordenado pela ONU Mulheres, e participou deste grupo tanto a Polícia Militar, quanto a Perícia, quanto a Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado da Mulher. Então, todos os órgãos por onde passava o investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres, feminicídio, todo mundo participou. E nisso a gente conseguiu capacitar, incluir em todos as capacitações de cada órgão este tema, inclusive na Academia de Polícia, tanto militar quanto civil, o tema de Maria da Penha quanto de feminicídio foram incluídos. E a gente tem hoje aqui no estado do Maranhão, sem sombra de dúvidas, dados reais. Mesmo porque o estado do Maranhão é o único estado que tem um departamento do feminicídio, que foi criado por lei, por iniciativa do governador Flávio Dino, encaminhou aqui para a Assembleia aprovou e a gente tem esse departamento que todos os delegados de polícia são obrigados a informar os casos de feminicídio que acontecem no estado do Maranhão e aqui na Grande Ilha, a delegada Viviane, ela é responsável para acompanhar os casos de feminicídios que acontecem. Quer dizer, se não tivesse esse cuidado, um caso de tanta repercussão como o da Mariana teria saído dessa estatística, teria entrado, vamos dizer, na vala comum, apesar da lei do feminicídio já estar em vigor. Isso. Porque também teve uma certa peculiaridade, As pessoas ainda acham que o feminicídio é só quando o companheiro mata a companheira, Sim, Como o caso dela foi um cunhado, a lei do feminicídio ela tem acontecem 2 situações do feminicídio. Quando é decorrente de violência doméstica familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. Se enquadra na questão familiar, ele tinha acesso à residência dela, e aí ainda tem muito, até quando a pessoa chega para fazer uma denúncia na Casa da Mulher Brasileira, às vezes é a mãe que está denunciando um filho, então as pessoas acabam não percebendo, acham que é só uma relação matrimonial, e vai além disso. Vai além disso. Essa conotação de relação homem-mulher, qualquer coisa que envolva sentimentos dessa natureza, mas não é bem assim. E a facilidade do acesso a essa pessoa, ela sabe onde trabalha,
quais os locais frequenta, tem acesso à sua casa. Tanto é que 2 em cada 3 feminicídios acontecem dentro da casa da própria mulher vítima. E na maioria das vezes, né, 40% dos casos, cometido pelos seus ex. Pois é, sempre o ex está envolvido, né? Que coisa. Não Mas larga agora, de mão, né, não mãe? larga de mão. Mas por que o homem aprendeu? Foi ensinado, isso é cultural? Sim, faz parte da nossa cultura. A gente vive numa sociedade machista, né? Homens e mulheres são machistas. Então, essa naturalização da violência, vai passar, espera um pouco, é assim mesmo, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E aí o homem sente que aquela mulher é propriedade dele, e se não for dele, não é de mais de ninguém. Né? Então, o machismo, ele mata todos os dias, tem matado as mulheres, mas ele não maltrata só as mulheres, ele também maltrata os homens, porque impõe aos homens certos padrões de conduta. Homem que para ser homem não chora, o homem pode sair com os amigos, mas a mulher não pode. Mulher minha não vai vestir roupa tal. Então, nisso tudo, nessa reprodução de que a mulher tem que ficar em segundo plano, tem que ficar oprimida. É verdade. Tanto é que tem homens que não aceitam quando a mulher está numa situação economicamente, profissionalmente. Fica desconfortável, né? O pior, não foi só o homem que aprendeu a fazer isso, a mulher aprendeu a aceitar. Mas essa história de briga de homem, marido e mulher não se mete a colher. Quando o homem e a mulher não querem intervenção de terceiros de jeito nenhum, mesmo assim a gente pode meter a colher? Pode e deve. Ligar para o 180, ligar para o 190 e informar que está acontecendo neste momento um caso de violência contra a mulher. Né? Nos casos de lesão corporal, a ação é pública e incondicionada, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar, a mulher não precisa denunciar. O Estado entendeu que é uma carga muito grande para a mulher, que antes da violência física ela já sofre a violência psicológica e ela não tem como, às vezes, força para conseguir enfrentar essa situação. Por isso que as mulheres demoram, em média, 7 anos para conseguir denunciar. Gente, eu sempre fico perplexa com esse número. 7 anos, com esse número não, com esse tempo. 7 anos é um tempo muito grave, muito grande. E a questão da autonomia econômica também está nisso, né? É verdade, as mulheres, às vezes, dependem economicamente dos homens, mas é sempre importante dizer, as medidas protetivas de urgência, ela afasta o homem da casa, né? Ela faz com que a mulher que não tenha como se manter e manter os filhos, obrigue o companheiro a mantê-los, né, como era antes. E a gente tem trabalhado muito a questão de autonomia econômica. Na segunda-feira a gente começa mais um curso de capacitação na Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o IEMA. E aí a gente tem também encaminhado para outros órgãos para que essas mulheres possam se capacitar e possam entrar no mercado de trabalho, possam ter sua autonomia e assim ter mais um respaldo para viver livre da violência. Isso é muito importante. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, mas a gente volta já, é só um minuto. Já estamos de volta para continuar falando aqui sobre o trabalho desenvolvido pela Casa da Mulher Brasileira nesse processo de, para usar uma palavra bem usada, empoderamento da mulher. Essa palavra já está bem desgastada, mas é a palavra certa, né? É esse empoderamento da mulher. Quando você fala nesse trabalho que a casa faz no sentido de tornar essa mulher mais autossuficiente financeiramente, vocês já conseguem perceber resultados nesse sentido? Sim, mesmo porque a gente tem no mesmo espaço todos os órgãos que fazem o atendimento e o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nisso, a mulher não precisa ficar correndo de um lado para o outro, não sei para onde ir. Às vezes ela chega lá, ela diz que quer ir para a delegacia, mas ao atendê-la, ela precisa de atendimento da defensoria. Ou ela faz 3, 4 atendimentos em um mesmo dia. Sim, né? sim. Então, além disso, a gente tem um alojamento de passagem que a gente recebe as mulheres que estão naquele momento correndo o risco iminente de morte. E nestes casos... Podem ficar abrigadas lá, isso, ficam alojadas por até 48 horas e em seguida, ela ainda permanecendo em um estado de possível
acometimento de morte, né, pelo seu companheiro, possível feminicídio, a gente encaminha para a casa-abrigo, né? Então é naquele momento de urgência mesmo, que a mulher não tem para onde ir, está com seus filhos e tem medo de ser morta entendi. pelo seu companheiro. Nesses casos a gente faz essa intervenção, né? Nos casos em que a mulher já está já conseguiu se retirar desse ambiente de violência, mas precisa ter acesso ao mercado de trabalho, a uma capacitação, uma formação, um atendimento psicossocial, também é realizado na casa. E a gente fez uma parceria muito boa, a gente tem trabalhado muito a questão da autonomia econômica, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Pois é, esse com a ponto CAEMA. aí, já dá para sentir os resultados nesse processo de capacitação dessa mulher para o mercado de trabalho? Isso, a gente já fez algumas parcerias com a Vale, a gente está agora com a CAEMA, encaminhamos mulheres para serem aprendizes, né, mulheres de 18 a 24 anos. Então a gente está fazendo bastante diálogos e bastante encaminhamentos para que essas mulheres possam ter oportunidade no mercado de trabalho. E aí vem também a questão de finalização do ensino fundamental e ensino médio, né, que a gente também dá todas as orientações para que elas façam o EJA, né, tanto no município quanto no estado. E aí a gente tem conseguido fechar um pouco esse ciclo e garantir essa oportunidade de reconstrução, de reorganização de sua vida. Essa autonomia financeira, essa independência financeira, além da emocional, é claro, mas ela é super importante nesse processo de elevação da autoestima da mulher, né? Não tem como a gente se sentir bem se a gente depende de alguém que está maltratando a gente e a gente se sente, vamos dizer assim, incapaz de sair daquele ciclo. Se tiver um pouquinho dessa preparação para o mercado de trabalho, isso vai facilitar bastante, né, Suzy? Isso. E a gente, inclusive, está vendo algumas capacitações agora que garantam uma certa autonomia, né, que ela possa coordenar seu tempo, porque tem filhos. Isso, né? Tem vários quando a gente agravantes. fala na questão econômica, a gente está falando de sobrevivência mesmo, né? São a maior parte mulheres de baixa renda, né, que não tem renda nenhuma, que não tem a família muitas vezes para auxiliá-las. Então, a gente está falando de sobrevivência. Então a gente precisa garantir para que essa mulher ela tenha faça o acompanhamento psicossocial, que é muito importante nesse período. É muito difícil romper esse vínculo. Muitas mulheres acabam retornando para o relacionamento. Isso, né? E verdade. a gente trabalha muito para que a gente não revitimize essa mulher, não diga, mas já voltou. A gente não faz isso. Né? A gente não pode dizer não isso. Pode né? dizer. Não importa quantas vezes ela volte. E era muito comum antes, né? Então hoje a gente já tem essa compreensão, esse entendimento de que a culpa não é da mulher, vem de todo um sistema. Imagina que o nosso sistema legal, ele permitiu durante dado momento o castigo físico das mulheres e dos filhos, estava no nosso ordenamento jurídico, né? Então a gente vem desse ciclo que a gente precisa quebrar, precisa romper, que não é de hoje, mas que hoje a gente tem muitas políticas públicas. Imagina que de 2015 para cá, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem o Departamento de Feminicídio, Isso, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. Vamos ter uma superintendência da mulher, né? Superintendência vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Então a gente tem toda uma organização que não existia, que não se tinha, uma maior visibilidade para as políticas públicas. Eu até brinco dizendo assim, é porque o governador ele nasceu no Dia Nacional da Mulher, né, que é o dia 30 de abril. Então ele tem toda essa sensibilidade para garantir para as mulheres uma desculpa. né, toda essa gama de políticas públicas. Então tudo que a gente procura, o governador, a gente precisa fazer isso, a gente é atendido, a gente é ouvido e a gente tem todo o apoio e suporte para que essas políticas públicas sejam implementadas. Quem procura mais a Casa da Mulher? As mulheres, assim, as mulheres da ilha, daqui de São Luís, ou do interior do estado também chega muita gente? Então, tem toda uma questão de jurisdição, né? Todas as mulheres que chegam, nós atendemos, nós orientamos, mas a lei diz que o local do crime é quem tem a competência para investigar esse crime, no caso, é a delegacia do local do crime, né? Então, às vezes, a gente faz boletim de ocorrência, encaminha para a delegacia que tem essa competência. Né, por uma questão legal. Entendi. E a gente, inclusive, já está certo, este ano a gente já deve estar inaugurando a Casa da Mulher Maranhense em Imperatriz, né, a Secretaria de Estado da Mulher, que está coordenando a organização das Casas da Mulher no Maranhão. Teremos mais 4 casas, então a gente vai ter mais esse enfrentamento real, né, mais essa sensibilidade do governo
para que as mulheres tenham acesso a esse espaço humanizado, com a concentração de todos os órgãos que fazem o atendimento à violência contra a mulher. Porque esse sistema que acontece na Casa da Mulher Brasileira, com esse atendimento unificado de todos esses órgãos, só acontece aqui na capital, né? A Casa da Mulher Maranhense é que vai proporcionar isso nessas outras regionais. Isso. Como que acontece aqui em São Luís? A gente faz o atendimento no horário de expediente, que é de 8 às 18, nos dias de atendimento normal, né, horário comercial, que a gente sempre fala, né? Então, atende São Luís. Quando é à noite, final de semana, atende toda a grande ilha, né? E também as mulheres idosas e as crianças e adolescentes, porque as delegacias especializadas não funcionam nesses horários. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Durante o período em que os outros órgãos não funcionam oficialmente, que é fora do horário comercial, qualquer mulher pode se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, é isso? Exatamente. Sendo que boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia. Então, embora seja, por exemplo, recentemente aconteceu um crime em uma outra cidade, mas a mulher se sentiu mais à vontade de ir à Casa da Mulher Brasileira fazer o boletim de ocorrência. Então, ela fez lá e a delegada encaminhou para que o delegado desse continuidade e fizesse o restante da investigação. Entendi. E esse workshop que eu achei interessante sobre esse cuidado na cobertura dos casos de feminicídio contra a mulher, significa isso que a gente falou anteriormente, de saber reclassificar direitinho cada caso, é isso? Também isso, mas tem acontecido algumas situações vexatórias e com bastante constrangimento até para a família das vítimas. A exposição dos corpos nus de mulheres vítimas de violência, sem qualquer trato na imagem, exposição mesmo. E a gente pode citar como exemplo o caso da Francisca das Chagas, de Miranda do Norte. Sim, lembro. E também o caso da Silvana, de Trizidela do Vale, que ela foi vítima de feminicídio, ela estava vestida, mas vazaram fotos do exame cadavélico dela, né, em que ela estava completamente nua. E recentemente um outro caso que aconteceu em Pedreiras, que foi um homem que encontrou sua ex no motel com outro, ele não aceitava, matou o idoso, né? Ainda fez um vídeo dizendo, quem que não faria a mesma coisa se encontrasse sua mulher com outro? E, pasme, ele saiu arrastando ela nua na rua e ele ainda foi absolvido do homicídio que ele praticou contra o idoso. Obviamente, o Ministério Público recorreu, né, e vai ter um outro júri para julgar este caso. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, e por isso a gente precisa que a mídia ela não romantize essas relações e que não justifique a ação do homem. Matou, mas ele matou porque ela traía, ela não era uma boa mãe, ela saía para beber. Então, quando tenta justificar por que a mulher foi vítima, colocando ela no banco do réu, isso está fazendo um desserviço para a sociedade e mantendo a naturalização da violência contra a mulher. Pois é, só uma última pergunta com relação à absolvição de um criminoso desse tipo. Não significa que a sociedade ela ainda não absorveu essa questão do empoderamento, mais uma vez, da mulher e que vai sempre tratá-la como propriedade de alguém que ela não pode contrariar essas regras, porque senão ela vai ser castigada. Não Exatamente. É complicado isso? Nós já fomos queimadas na fogueira, né? Nós éramos tidas como bruxas. Né? E agora foi vamos dizer, foi uma queimação, mais uma vez, né? Dessa mesma mulher, né? Que é considerada culpada. Na década de 80, teve o caso do Oca Street, né? Da Ângela Diniz, em que também foi a primeira vez que se utilizou esse mecanismo de defesa, que é chamada legítima defesa da honra. E aí coloca a honra acima da vida, né? Disse, não, era melhor ele manter a honra dele, porque imagina, ela o traiu, né? Do que a vida de um ser humano, verdade. De uma pessoa. E é disso que a gente está falando, de vidas, que todas as vidas importam, que as nossas vidas enquanto mulheres importam, e por isso a gente precisa que pare de dizer ele matou porque ele achava que ela era sua propriedade, que ele achava que ela era sua propriedade e que ele tinha direito a isso, né? Então a gente tem que classificar muito bem, não dá para ficar dizendo que foi crime passional ou que ele amava demais, que ele não essa sabia justificativa, né? A gente precisa passar por cima disso
inclusive para que a gente possa fazer com que os homens compreendam as razões e os motivos pelos quais eles têm cometido feminicídios, até para que eles possam já enfrentar esse problema e mudar. Olha, um processo longo, bem longo, a gente ainda vai passar por muitas etapas antes de chegar nesse estágio que a gente imagina que seja de uma civilização, uma civilidade, né? Nem civilização, mas civilidade entre todos, homens, mulheres, crianças, entre todos. Mas a gente vai chegar lá, onde a gente chega lá. Suzana Lucena, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, esse espaço que sempre tem sido nos conferido para que a gente possa quebrar alguns paradigmas, né, colocar alguma ideia nova na cabeça das pessoas para que a gente possa mudar e viver numa sociedade melhor. É que o trabalho é importante mesmo, a gente tem que ficar divulgando o tempo todo. Bom dia, Susan, bom dia para você também. E já sabe que tudo isso aqui fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser, você pode ver ou rever o que você quiser, pode nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, que todo o conteúdo está lá pronto para você. E até amanhã às 8h30 da manhã, porque você sabe que todo dia eu estou aqui esperando por você, né? Tchau!